Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos continuar investigando as ligações covalentes e dentro desse assunto, nós vamos dar início ao estudo das ligações coordenadas. Então já deixa teu like, inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações, roda a vinheta e bora para a aula. Antes de falarmos dos conceitos relacionados às ligações coordenadas, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 45 e estamos investigando a eletrosfera. Em aulas anteriores, nós já estudamos os cientistas importantes, os orbitais, estamos investigando agora as características atribuídas à distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro desse assunto, nós já estudamos os fundamentos, os números quânticos, a tabela periódica, estudamos em aulas passadas a formação de íons e dentro da formação de íons estamos estudando as ligações químicas. Dentro das ligações químicas, nós já vimos as características gerais de cada uma das ligações e estamos investigando agora propriamente os tipos de ligações químicas. Nós temos as ligações iônicas, que já estudamos em aulas anteriores, estamos estudando agora as ligações covalentes, e no futuro estudaremos as ligações metálicas. Dentro das ligações covalentes, nós temos a ocorrência, as características, a montagem de fórmulas, a ligação coordenada e os casos especiais. A ocorrência, as características e a montagem de fórmulas nós já estudamos na aula passada. Agora nós vamos iniciar o estudo a respeito da ligação coordenada. Dentro desse assunto nós teremos o conceito, as regras, os elementos capazes de fornecer ligação coordenada e métodos de conversão da fórmula molecular para as fórmulas estrutural e eletrônica. Nessa aula veremos o conceito, as regras e os elementos capazes de fornecer ligação coordenada. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já conhece onde esse conteúdo está inserido no universo da química e já sabe o que vamos estudar nessa aula, respire fundo e siga em frente. Aqui na tela já está parte daquilo que a gente já estudou. Dentro de tipos de ligações, nós já estudamos as ligações iônicas, estamos estudando as ligações covalentes, em aulas futuras veremos as ligações metálicas. Dentro de ligações covalentes, nós já estudamos a ocorrência, as características, a montagem de fórmulas. Vamos iniciar agora o estudo da ligação coordenada. Em aulas futuras veremos os casos especiais de ligação covalente. Dentro de ligação coordenada, nós veremos o conceito, as regras, os elementos capazes de fornecer ligação coordenada. Em aulas futuras veremos os métodos de conversão da fórmula molecular para as fórmulas estrutural e eletrônica. Vamos começar pelo conceito de ligação coordenada. Dá uma olhada. Representa um tipo especial de ligação covalente, na qual um dos átomos envolvidos contribui com os dois elétrons necessários para se estabelecer a ligação. Algo fundamental de você lembrar aqui é que toda ligação química envolve dois elétrons. Numa ligação covalente normal, o que ocorre é que um dos átomos contribui com um elétron e o outro átomo contribui com o segundo elétron. Os dois átomos querem receber elétrons, eles vão compartilhar os seus elétrons e isso faz com que uma ligação química entre eles estabeleça-se compartilhando um par de elétrons. Mas, de qualquer maneira, existem dois elétrons envolvidos na ligação. Na ligação coordenada, esses dois elétrons necessários para se estabelecer a ligação são provenientes de um único átomo envolvido na ligação. Tudo bem? Vamos em frente. Olha as regras para que a gente possa ter as ligações coordenadas estabelecidas. Primeira regra: o átomo que contribui com o par de elétrons já deve estar quimicamente estável, ou seja, ele já tem que ter realizado todas as ligações necessárias para se tornar quimicamente estável.
realizando suas ligações covalentes normais com outros átomos. Olha a segunda regra. O átomo que fornecerá a ligação coordenada precisa estar quimicamente estável, é o que vimos na primeira regra. Além disso, deve apresentar em sua camada de valência pelo menos um par de elétrons livres, ou seja, um par de elétrons que não esteja estabelecendo a ligação química. Isso quer dizer que, depois que o átomo estabelece as suas ligações normais para alcançar a estabilidade química, na sua camada de valência ele ainda precisa apresentar pelo menos um par de elétrons não ligantes para que ele seja capaz de fazer a ligação coordenada. Tudo bem? Terceira regra. Quando dois ou mais átomos presentes de um mesmo agrupamento apresentam as condições de realizar ligação coordenada, o átomo menos eletronegativo entre os concorrentes é que preferencialmente realizará a ligação coordenada. O que isso quer dizer? Se nós temos dois átomos que têm capacidade de fazer a ligação dativa, ou seja, que têm a primeira regra e a segunda regra e estão no mesmo composto, qual dos dois é que vai fornecer preferencialmente a ligação coordenada? O menos eletronegativo. Tudo bem? Quarta regra. O átomo que alcançar a estabilidade química ao receber uma ligação coordenada não poderá fornecer ligação coordenada para outro átomo. Isso quer dizer o seguinte: se o átomo fica quimicamente estável recebendo uma ligação coordenada, mesmo que ele tenha par de elétrons livres na sua camada de valência, ele não poderá fornecer ligação coordenada, porque ele alcançou a sua estabilidade química através da ligação coordenada que veio de outro átomo. Tudo bem? Agora que você já viu as 4 regras, e elas são bem importantes, eu quero te mostrar os elementos capazes de fornecer ligação coordenada. Eles são de 4 famílias. Grupo 15, que é o grupo 5A, o grupo 16, que é o grupo 6A, o grupo 17, que é o grupo 7A, e o grupo 18, que é o grupo 8A. Tudo bem? Vamos começar pelo grupo 15. Realizam no máximo uma ligação coordenada. Os átomos envolvidos normalmente nesse tipo de ligação é o nitrogênio ou o fósforo. No grupo 6A, eles realizam no máximo 2 ligações coordenadas, e os elementos normalmente envolvidos são o oxigênio e o enxofre. Grupo 17, eles realizam no máximo 3 ligações coordenadas, e os elementos normalmente envolvidos são o cloro, o bromo e o iodo. E o grupo 18, embora os gases nobres não precisem estabelecer ligações normais para tornarem-se estáveis, existem compostos em que o átomo central é um gás nobre, e com o qual podem ocorrer até 4 ligações coordenadas. Os principais elementos químicos que podem estabelecer ligação coordenada e que pertencem à família dos gases nobres são o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Com base nisso, eu quero ir lá para o quadro para te dar uma explicação um pouco mais ilustrativa sobre esse tópico que a gente acabou de ver. Vem comigo. Eu coloquei aqui no quadro os elementos da família 5A, 6A e 7A que normalmente estabelecem ligações coordenadas para que eu possa te ilustrar um pouco melhor aquilo que a gente acabou de ver no slide. Vem comigo. Perceba que os elementos da família 5A que normalmente estabelecem ligações coordenadas são o nitrogênio e o fósforo. Tudo bem? Você deve estar lembrando que os elementos da família 5A precisam fazer 3 ligações químicas para alcançar a estabilidade química. Então, o nitrogênio primeiro vai fazer as suas 3 ligações químicas, que podem ser com 3 átomos diferentes, e agora ele está quimicamente estável. A mesma coisa acontece com o fósforo. Ele vai estabelecer primeiro as suas 3 ligações químicas para alcançar a sua estabilidade química. Tudo bem? Então, depois que o fósforo estabelece as suas 3 ligações químicas com átomos diferentes, ou pode ser uma dupla, ou pode ser mesmo uma tripla, tudo bem? Ele está estável quimicamente. E perceba que mesmo assim, ele ainda apresenta um par de elétron não ligante. É esse par de elétron que vai estabelecer a ligação coordenada com outro átomo. A mesma coisa aqui com o nitrogênio.
tudo bem? No caso dos elementos calcogênios, principalmente o oxigênio e o enxofre, eles precisam alcançar primeiro a sua estabilidade química fazendo duas ligações químicas. Então, eles vão estabelecer duas ligações, tá aqui, duas ligações químicas. O enxofre é a mesma coisa, duas ligações normais. E isso faz com que eles alcancem a estabilidade química. Ao momento em que eles alcançaram a estabilidade química, é que eles podem fazer a ligação coordenada. Então, perceba que nesse caso, o oxigênio tem a possibilidade de fazer duas ligações coordenadas, perfeito? O enxofre também tem a possibilidade de fazer duas ligações coordenadas. Aqui um detalhe. Via de regra, o oxigênio faz apenas uma ligação coordenada, porque ele é um elemento muito eletronegativo. Fazer uma ligação coordenada para um átomo muito eletronegativo é um esforço bastante elevado. Fazer duas ligações coordenadas para um átomo muito eletronegativo é um esforço hercúleo, muito grande. Provavelmente ele não vai fazer. Então, normalmente, o oxigênio tem a possibilidade de fazer duas ligações coordenadas, mas via de regra, ele faz apenas uma. Perfeito? O cloro, o bromo e o iodo são da família 7A. Eles precisam fazer uma única ligação para alcançar a estabilidade química. Então, vou colocar aqui eles fazendo uma única ligação. O cloro ligando-se a um átomo, que pode ser, por exemplo, o hidrogênio. O bromo ligando-se a um outro átomo. E aqui o iodo ligando-se a um outro átomo. Fazendo isso, os três alcançam a sua estabilidade química. E aí eles podem estabelecer três ligações coordenadas. O cloro pode fazer isso porque ele tem três pares de elétrons não ligantes na sua camada de valência, depois que ele alcança a estabilidade química. O bromo, a mesma coisa. E o iodo, a mesma coisa. Tudo bem? Isso vai ser muito importante quando a gente estiver tratando de oxiácidos, ou seja, ácidos que têm oxigênio. Os oxigênios vão se ligar ao átomo de cloro por ligações coordenadas, mas isso a gente vai ver em aulas futuras. Nessa parte, eu espero que você tenha compreendido bem quem são os elementos químicos capazes de fornecer ligação coordenada. Muito bom, essa aula serviu apenas para que eu pudesse te apresentar os conceitos iniciais relacionados às ligações coordenadas. Eu espero que você tenha compreendido que um elemento químico que estabelece esse tipo de ligação precisa ter algumas condições e seguir algumas regras. Se você ficou com alguma dúvida em relação a essas condições e essas regras e quer fazer uma pergunta, já sabe, deixa ela aqui nos comentários que eu vou ler e vou te responder. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando as ligações coordenadas e vamos ver um método que transforma as fórmulas moleculares de compostos que apresentam ligação coordenada em fórmula eletrônica e estrutural. Não perca! E se você gostou dessa aula e tem gostado das aulas que eu tenho feito para você, não esquece de deixar teu like em cada uma das aulas. Isso é muito importante para nós. Inscreve-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!